Tijuca, Niterói, Meier e Madureira. Visão do Apocalipse. Lemos no livro das Revelações, isto é, Apocalipse, capítulo 4, verso 1, o seguinte: Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e ouvi uma voz como de trombeta que me dizia: Sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. João viu e as escreveu. É como disse Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso 4, porque tudo quanto antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e a consolação das Escrituras tenhamos esperança. A Bíblia é um mapa que sempre nos aponta à pátria celestial, onde nunca mais haverá choro, pranto, nem clamor e nem dor. João viu 18 visões diferentes, todas no número 7, que é o número da perfeição entre os judeus. Vejamos então. 7 igrejas que estão na Ásia, 7 espíritos que estão adiante do trono, 7 castiçais de ouro, 7 estrelas na sua destra, 7 anjos das igrejas, 7 lâmpadas de fogo, 7 selos selavam o livro, 7 chifres ou pontas, 7 olhos, 7 trombetas, 7 trovões fizeram soar suas vozes. 7.000 pessoas morreram num terremoto. 7 cabeças tinham o dragão vermelho. 7 diademas na sua cabeça. 7 últimas pragas. 7 taças cheias de ira. 7 montes ou montanhas e 7 reis. Ao todo, 18 visões. No capítulo 5, os 7 selos são abertos. Estes 7 selos cobrem todo o período desde o arrebatamento dos vencedores até o início do milênio. Do capítulo 6 a 20, João recebe as revelações dos últimos dias, que aliás agora estão mais perto do que nunca. O capítulo 6 fala dos 4 cavalheiros do Apocalipse. O primeiro, cavalo branco, falsa paz. Segundo cavalo, o vermelho, simbolizando sangue. Terceiro cavalo, preto, simbolizando fome. E o quarto cavalo, amarelo, significando a morte. João vê 7 anjos que lhe foram entregues, a cada um uma trombeta. Sabemos que as trombetas tinham 10 utilidades no Antigo Testamento, o que hoje seria uma sirene, ou pelo rádio, um toque de aviso. Vejamos conforme o seu significado do toque. Primeiro, chamado para a guerra, convocar um povo, levantar acampamento, festas solenes, coroar reis, lançamento de alicerces de templo, cessar a guerra, no poder terrível dos juízos de Deus, na manifestação da majestade de Deus e na destruição dos injustos. Ao toque de trombeta, tudo isso acontecia. João vê os juízes que se seguem, sempre no toque de trombetas. O anticristo que ostenta honra e autoridade depois de ter obtido milhões de adeptos, devotos e súditos, e se revela como o homem do pecado. Haverá corrupção de doutrinas, e imoralidade chega ao seu clímax. Os juízos de Deus afetam a terra, as árvores, a erva, o mar, as fontes, os rios, o calor, o sol, a lua e finalmente as estrelas. Tão medonha será a angústia da terra que os homens, atormentados pelos gafanhotos que parecem escorpiões, diz que os homens procurarão a morte e a morte fugirá deles. Você já pensou, meu dileto ouvinte, um homem se jogar no mar, no rio, dar um tiro, ser atropelado e não morrer? Ou já pensou desesperada, o demônio lhe sugere a morte, pensando que é um alívio, mas o suicídio é o caminho mais perto para ir para o inferno. Paulo fala triunfante: o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios 15, 26. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado,
e a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15, 54 a 56. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Jesus participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse a todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Hebreus 2, 13 e 14. João continua vendo as visões e revelações. Desta vez é a besta que continua a sua devastação, isto é, o anticristo, com um poder satânico, energia, desafiando abertamente a Deus, revestido de real poder universal. Por 42 meses blasfema contra Deus, fazendo guerra aos santos do Senhor. O anticristo no Antigo Testamento tem 5 nomes. Primeiro, o assírio. Segundo, o chifre pequeno. Terceiro, o rei feroz de cara. Quarto, o outro príncipe que há de vir. Quinto, aquele rei fará sua vontade. E no Novo Testamento também tem 5 nomes. Primeiro, o homem do pecado. Segundo, o filho da perdição. Terceiro, o ímpio. Quarto, o anticristo. Quinto, a besta. Aparece o falso profeta numa visão. Ele manda que faça uma imagem da besta. Apocalipse 13, 14. E talvez pequenas imagens para que todos possam ter uma em suas casas para adorá-la. Que contraste! Os que morrem no Senhor descansam dos seus trabalhos, e os que adoram a besta não têm descanso nem de dia e nem de noite. Leia Apocalipse 14, verso 11 e verso 13. Escolha hoje, meu amigo, a tua salvação. Não aconteceu nada ainda, mas vai acontecer. Meu querido ouvinte, queres escapar dessas pragas que vão cair sobre este mundo? Que desprezaram a misericórdia de Deus? Eu penso que sim. No lugar em que você se ache ouvindo esta mensagem, creia em Jesus, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Amém.